entendimento da educação infantil, que não estava bem construído na primeira versão. Igualmente, eu chamaria a atenção da língua portuguesa. A escrita, a leitura, a oralidade e a norma culta estão melhor articuladas nesse novo texto, inclusive o resgate da literatura portuguesa, que é fundamental para a gente entender o foco que é a nossa literatura, mas sem ela nós não entendemos o que nós somos se a gente não olhar para a nossa história. Então, eu acho que na língua portuguesa também nós tivemos um passo muito importante. Nas ciências, eu acho que foi, aqui nas ciências da natureza, uma visão de um estímulo à reflexão, à pesquisa, à indagação, o questionamento, a curiosidade, para que a gente possa, de fato, avançar nessa cultura que nós estamos muito longe de ter na nossa estrutura educacional, de mais ênfase no estudo da ciência e no aprendizado das ciências. Nós precisamos, inclusive, de mais laboratórios, porque não se faz ciência sem botar a mão na massa, sem o aprendizado, sem a experiência concreta na sala de aula. E essa é uma das nossas prioridades, falarei disso depois. Quero chamar a atenção do avanço no campo da história. A história sempre será um espaço de disputa. A interpretação da história, cada fato histórico, será objeto de um campo de disputa. Mas nós temos um acúmulo para chegar, se não num consenso, numa grande convergência. Evidente que tem que dar ênfase à antiguidade clássica, à nossa origem, o nosso pertencimento ao mundo ocidental, a história da democracia, do Estado de Direito, das liberdades civis, dos direitos civis, da separação dos poderes. Nós somos parte dessa cultura e dessa história. Agora, o que não é possível é, em nome dessa necessária e indispensável reflexão sobre a nossa inserção no mundo e na história global, na economia globalizada de hoje, refletir sobre a história da América e, sobretudo, sobre a formação histórica do Brasil, abdicar de abrir o espaço para discutir o que já é lei, mas, sobretudo, é direito. Nós temos 305 povos indígenas, 174 línguas indígenas nesse país. Nós não temos o peso indígena do México, de uma Bolívia ou de uma Guatemala, mas nós temos o terceiro país de maior diversidade étnico-racial do planeta. E essa cultura plural não tem tido lugar na sala de aula, na história do Brasil, nos direitos históricos dos povos indígenas. E isso, esse currículo não pode abrir mão. E, igualmente, as pessoas não nascem escravos, elas se tornam escravos. E, como dizia Joaquim Nabuco, não basta acabar com a escravidão, nós temos que desconstruir a obra da escravidão. E, para isso, nós temos que resgatar a história da África, resgatar a contribuição da população afrodescendente, dos direitos, das políticas de ações afirmativas. Aqueles, por exemplo, que se opunham à política de cotas no Brasil, têm que se render aos fatos. Os alunos da escola pública entraram com uma nota cada vez, a diferença de nota é muito pequena em relação aos não cotistas. A população afrodescendente já é metade dos fiéis, metade do ProUni e vai ter um peso decisivo. Mudou o público e o perfil da Universidade Brasileira. E os currículos hoje têm que refletir essa contribuição, valorizar essa história, valorizar essa identidade. E, por isso, avançar em resgatar aquilo da história que nós contávamos bem, a história do mundo ocidental, não pode significar fechar as portas para essa inovação indispensável na história do Brasil e nesse momento da contribuição afrodescendente. Então, essas duas contribuições estão preservadas. Mas eu acho que a recuperação da antiguidade, do pertencimento ao mundo ocidental, dos valores, dos direitos, de cidadania, da universalidade da democracia, foi muito bem reposta nessa segunda versão, porque não estava assim na primeira. Mas, sobretudo, no ensino médio. Nós temos 1.600.000 jovens de 15 a 18 anos fora da escola. Nós fizemos um trabalho, nós vamos apresentar ainda essa semana aí para vocês. Identificamos de onde eles saíram, que escola que eles abandonaram, que cidade eles pertencem, qual é o nome, qual é o RG, qual é a paternidade. Então, nós vamos ter que fazer um esforço de busca ativa, nós, o Ministério da Saúde e o MDS, para trazer esses jovens de volta para a escola. Agora, para eles voltarem e ficarem na escola, o ensino médio tem que ser uma escola mais acolhedora, mais flexível, mais inovadora. Não pode ser essa estrutura enciclopedista que não está dando conta do desafio do ensino médio. Eu acho que foi muito bem colocado pelo Renato Giannini. 8 de cada 10 estudantes do ensino médio não vão para a universidade, vão para o mercado de trabalho.
que é que nós estamos dando de ensino técnico profissional no ensino médio? Alguns dirão, mas isso é de... Não. Olha a Europa, a União, a OCDE, 1 entre cada 2 estudantes fazem o técnico profissional junto com o ensino médio. No Brasil é menos de 9%. É 1 entre cada 10. Portanto, nós vamos ter que avançar no técnico profissional. E a ideia de unidades curriculares, que dá mais criatividade e liberdade para cada estado construir o seu currículo. A ideia de mais flexibilidade, de 4 áreas temáticas, com 13 itinerários formativos, dá uma nova perspectiva. É por isso que o Rocieli estava tão contente hoje aqui, e o Eduardo Deschamps também. Porque a proposta do CONSED, que sentou, discutiu e por unanimidade apresentou uma diretriz, foi plenamente incorporada a essa segunda versão. Eu quero terminar dizendo, não vou me estender nas contribuições da segunda versão, mas simplesmente dizer para você, Gilberto, ao CNE, ao Eduardo, ao Alessio, vocês viram que eu não falei da conjuntura, é a primeira vez que eu falo em público e não falo da minha indignação quanto a muita coisa que está acontecendo no Brasil. Não falei porque aqui é uma política de Estado e eu vi aqui lideranças que pensam diferente do que eu penso, mas vieram aqui prestigiar o evento. Isso é fundamental para que a gente dê continuidade a esse processo. Mas uma coisa eu não posso deixar de falar. Não vai ter golpe na Base Nacional Comum Curricular. A educação não vai permitir golpe na Base Nacional Comum Curricular. E se tentarem, vai ter luta. Muito obrigado. Informamos que, na sequência, o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, concederá a entrevista coletiva no 2º andar, Sala Cecília Meireles, aqui mesmo, no Conselho Nacional de Educação. Agradecemos a presença de todos e todas e tenham uma boa tarde.